Olá, você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida você teve que tomar só para agradar alguém? Quantas vezes você teve que se calar com medo do que as pessoas iam pensar de você? Às vezes que você deixou de ser você mesmo, só para se encaixar, para ser aceito, para não decepcionar ninguém. Eu quero dizer para você que a necessidade de aprovação é uma prisão e ela é invisível, porque ela te faz fingir, vestir máscaras, interpretar, esconder quem você é. E o que é pior, viu? Mesmo fazendo tudo certo, mesmo tentando agradar a todos, você nunca se sente suficiente. Porque no fundo, sempre vai ter alguém que vai criticar, vai te rejeitar, vai te apontar. Quanto mais você tenta agradar, mais você vai se afastar de você. Chega, você não precisa de permissão de ninguém para viver a sua verdade. Você não precisa de aceitação dos outros para se sentir digno. A sua autenticidade vale mais do que esses aplausos. Ser livre é ter coragem de ser você mesmo, mesmo quando isso incomoda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A necessidade de aprovação não é apenas um traço da personalidade, ela é uma construção social que ela é enraizada em nós desde a nossa infância. Nós somos ensinados por todos, desde cedo nós temos que ser amados, dependendo do nosso comportamento. Se você for bonzinho, você ganha carinho. Se você for rebelde, você perde afeto. E aí o que é que acontece? Nós crescemos acreditando que precisamos da validação do outro para merecer amor, para merecer respeito, para ter pertencimento. A neurociência já mostrou que o cérebro humano é profundamente sensível à exclusão social. Inclusive foi feito um experimento, foi observado que quando a pessoa é rejeitada, ativa no cérebro áreas ligadas à dor, ao sofrimento. Ou seja, literalmente, nós precisamos agradar. E nós precisamos adivinhar o que é que os outros querem, para nos moldar, para nos caber. Mas o problema é que quanto mais a gente busca essa aprovação, mais a gente se distancia de nós mesmos. É fatal. Existe um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele dizia que nós vivemos em uma modernidade líquida. Por quê? Porque na busca pela aceitação alheia, nós também nos tornamos líquidos, sem forma, sem firmeza, sem identidade. Só que isso tudo tem um preço, e o preço é alto. Você vai ficar ansioso, você vai ficar inseguro de forma crônica, você vai baixar sua autoestima, vai ter uma sensação constante de inadequação. Hoje em dia isso é uma doença, uma verdadeira doença. Hoje eu quero te convidar a fazer o caminho inverso, a sair dessa performance, voltar para a presença. Trocar essa busca por aplauso pela construção da sua própria voz. E o dia em que você parar de pedir permissão para ser quem você é, realmente é, vai ser o dia que você vai finalmente se sentir livre. Vamos lá? Por que é que a gente busca essa aprovação como se fosse oxigênio? Desde criança, a gente aprende o valor da aprovação. Olhar a aprovação ou a reprovação dos nossos pais. É como se a gente precisasse ser bom para ser amado, como se a gente precisasse que o outro dissesse para nós se nós estamos agindo de forma correta. E o que é isso? Não é nada mais do que sobrevivência. A gente precisa entender esse viés da mente para poder tentar corrigir esse nosso comportamento, porque ele fica enviesado. Porque veja, para nossos antepassados sobreviverem, foi muito necessário essa questão da aprovação. Porque se você fosse, por exemplo, rejeitado pela sua tribo, pelo seu grupo, se você tivesse que viver só, por exemplo, na época das cavernas, por exemplo, ou quando nós éramos caçadores-coletores, a sua chance de sobrevivência caía muito, ficava muito reduzida. E então, o que é que foi selecionado como uma característica importante, evolutiva nossa? Que a gente sempre ficasse preocupado em agradar. Porque em agradando, diminuía muito a chance da gente ser rejeitado dentro daquele grupo e ser excluído daquele grupo e de ficar só e morrer. Então, os que tinham essa característica de sempre buscar aprovação foram os que sobreviveram mais. Os outros que não estavam nem aí para isso, que não se importavam com a aprovação dos outros, eram excluídos e acabaram morrendo. Então, é por isso que a gente é tão enviesado assim, a ponto de necessitar de precisar tanto de ser aprovado, de ter essa aprovação. Então, não pense que você está quebrado, que você está errado, que isso é uma coisa errada. Não, isso é uma coisa natural, normal. E hoje todos nós temos. Quando a gente é criancinha, a gente executa muito isso. O nosso cérebro, ele é preparado para isso. Nós já sabemos aqui, o cérebro, ele trabalha sempre para a nossa sobrevivência. Então, desde criancinha, a gente fica
observando o ambiente, observando nossos orientadores, nosso pai, nossa mãe, ou quem exerce essa função, no sentido de aprender tudo, para realmente ter essa aprovação do ambiente, das pessoas. Então, como a gente viu, como a gente está vendo aqui, é uma questão de sobrevivência. Agora, a gente começa a analisar isso de outra forma. Mas o que é esse ser bom? A gente precisa ser bom para ser aprovado. Mas o que é esse ser bom? Esse ser bom é bom para quem? É bom para você? É bom para os outros? Da onde vem esse bom? Esse bom vem do espelho social, vem das outras pessoas. Então, quem está dizendo, quem está aprovando, são os outros. É o que as outras pessoas acham que você deve fazer, como você deve agir, como as coisas deveriam ser. Agora me diga, isso está mais relacionado a você ou aos outros que te dão esse espelho? Certamente aos outros. Porque o que as pessoas falam ou pensam de você tem muito mais a ver com elas do que com você. Porque a forma como elas veem o mundo, como elas te interpretam. E muitas vezes tem muitos interesses delas também, que você acha de determinada maneira. Então, você nunca vai conseguir agradar a todos. Nunca vai. Porque não existe esse certo. Um jeito certo de agir, um jeito certo de agradar, um jeito certo de corresponder. Não existe. Existe o jeito certo de cada pessoa imaginar que deveria ser essa, digamos assim, essa aprovação, esse seu comportamento. Então você nunca vai conseguir agradar a todos. Por mais que você tente, sempre você vai desagradar alguém. Porque alguém não vai pensar. Alguém vai pensar diferente desses outros que te deram essa aprovação. Então essa pessoa vai te julgar, vai distorcer as suas intenções. Eu não estou querendo dizer aqui que o espelho social, o que as pessoas esperam de você, não tem importância. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque a gente vive em sociedade, a gente realmente tem que tentar diminuir essa desordem mental no outro. Mas não é a nossa principal responsabilidade. A nossa principal responsabilidade é diminuir a desordem mental em nós mesmos. Isso já terá uma grande repercussão no ambiente. Agora, claro, em segundo plano, você deve tentar reduzir essa desordem mental nos outros. Você não vai se comportar de uma forma em um ambiente que se espera outra coisa sua, tá? Então, se você nunca vai agradar todas as pessoas, se você entende que esse bom é um bom que não é absoluto, não é real, você não vai ser bom de forma definitiva. Não. Esse bom é bom para quem? É bom para quem está analisando, para quem está dizendo se é bom ou não é bom. E se você entende isso, você vai entender que você está livre para estar alinhado com a sua consciência, para estar alinhado com quem você realmente é. Porque se você imaginar, existe uma metáfora que eu gosto muito, que muitos pensadores usam, que é o seguinte: se uma pessoa disser para você que você é uma árvore, que você é um carro, você vai passar a ser essa árvore, que você vai passar a ser esse carro. Então, se uma pessoa disser para você que você é incompetente, que você não é suficiente, que você é assim ou você é assado, você vai assumir isso como uma verdade? Se uma pessoa, por exemplo, critica você, você vai acreditar que isso é real, que isso é definitivo, que isso realmente fala de quem você é? Não. Tenho certeza que não. Porque a verdadeira liberdade, na verdade, é tratar elogios e críticas exatamente da mesma forma. Porque o elogio vai inflar o seu ego de uma forma também falsa. Da mesma forma que a crítica vai te ferir de uma forma falsa também. Agora, é claro, nós somos seres humanos. O que é que a gente costuma fazer? A gente pega o elogio para nós, como um mérito nosso, e a crítica a gente pega como uma coisa que é culpa do outro. Mas não, as duas coisas são falsas. O elogio, ele infla o ego e te dá uma, digamos assim, uma sensação agradável, boa de aprovação. É por isso que você se sente tão bem quando as pessoas te aprovam. É bom, é gostoso. Mas você não pode se deixar enganar também por esse lado. Na verdade, você tem que fazer as coisas pelas coisas, não para a aprovação. Você tem que fazer as coisas que você faz porque elas ressoam com quem você é. E aí a gente vai para uma questão que é exatamente o que é que você faz, o que é que você está fazendo. Você precisa decidir o que você vai fazer, você tem que encontrar o seu propósito na vida. E esse propósito tem que estar alinhado com quem você é, você tem que ter integridade. Então você tem que integrar o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. Aí sim você vai ter segurança para não se deixar influenciar nem pelas críticas, nem pelos elogios. Não vai se deixar inflar pelo ego,
pelos elogios, nem vai se deixar arrasar, arruinar pelas críticas. Então, aqui nós temos um viés escondido atrás do outro. Porque o apego ao resultado é exatamente essa aprovação. E aí a gente começa a falar desse outro viés, que é o apego ao resultado. A gente tem um apego ao resultado. E esse apego ao resultado está muito relacionado a esse outro viés, que é o da aprovação. Por quê que a gente tem tanto apego ao resultado? Tudo que a gente faz com uma intenção. E a gente quer que essa intenção ela seja reconhecida pelos outros. Se ela não for reconhecida, isso é o apego ao resultado. Se ela não for reconhecida, a gente sente como se fosse uma reprovação, como se a gente não tivesse sido aprovado. Então aqui a gente precisa fazer essa correção também. A gente não deve ter apego ao resultado. A gente deve fazer as coisas, as nossas ações, elas devem ser feitas por si só. A intenção seria a própria ação e não o resultado que ela poderia trazer, que eu acho que deveria trazer ou não. A gente não deve ter apego ao resultado. A gente deve perceber o resultado como um feedback. E esse feedback tem que trazer para nós um aprendizado, um recomeço, um refazer. Um refazer, mas não um refazer burro, uma insistência burra. Se a gente sabe o que a gente quer e o que a gente está fazendo, a gente vai continuar tentando. Se a gente vai continuar tentando, a gente tem que continuar tentando de forma inteligente, não de uma forma burra, insistente. Não. Tá? Não é você dizer, não me interessa esse resultado. Não é isso. Você não pode ter o apego ao resultado, porque você vai ficar enviesado. Qual é a consequência de você ter apego ao resultado? Você tem essa sensação de reprovação. Que o que você fez não foi bem interpretado, não causou o que você esperava que causasse. Ou então não foi bom. Você faz um auto-julgamento também, a partir dessa interpretação. Mas não tem controle do resultado. Você tem que se desapegar do resultado. Nós temos controle do processo. Nós temos controle da nossa resiliência, da nossa persistência, de continuar tentando, continuar insistindo. O resultado não nos pertence. Se você tiver apego ao resultado, você vai incorrer no erro de ter uma mentalidade fixa. Que é aquela mentalidade que diz o seguinte, eu já sei, eu fiz como eu sei, e o resultado deveria ter sido esse. Onde é que está o erro? O erro está no mundo, na forma que as pessoas interpretaram. Não. A mentalidade de crescimento é o contrário disso. É você entender que mais importante do que saber é aprender. Quando você tem um feedback cujo resultado ele não condiz com o que você esperava, você não deve ter apego a ele. Tá? Você deve perceber, receber esse resultado como um feedback e você utilizá-lo para crescimento próprio. Então, a gente começa a perceber que essa chave, ela não abre por fora, ela abre por dentro. É você que tem que abrir essa porta por dentro. Que chave é essa? É a chave de você entender que a necessidade de aprovação é uma questão de sobrevivência, foi uma característica adaptativa muito importante, possibilitou a sobrevivência de nossos antepassados, caçadores, coletores, possibilita a sobrevivência enquanto nós somos muito crianças ainda, que a gente precisa ser aprovado pelos nossos pais e pela sociedade que a gente vive, mas enquanto adulto passa a ser desadaptativo, porque a gente passa a agir de acordo com o que o outro acha, com o que é bom para o outro e não para o que está alinhado com a gente. Então a gente tem que abrir essa chave por dentro. Nós temos que abrir e usar essa chave por dentro. A gente não deve querer que o mundo aceite, nos aprove. Não. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que isso vai trazer para nós digamos assim, esse confronto entre a aprovação e a liberdade, vai trazer para nós a expressão verdadeira de quem nós somos, o nosso ser. Mas para isso, a liberdade exige coragem. Porque não é fácil você desapontar as pessoas, você ser mal interpretado e você mesmo assim se manter firme, convicto, alinhado com o que você realmente acha que quer para a sua vida, com o que você quer para a sua vida. Não caindo na armadilha de se achar egoísta. Porque o egoísta não é quem quer as coisas para a sua vida. Não, o egoísta é quem quer que o outro haja de acordo com o que ele acha que deveria ser. Esse sim é egoísta. Você não estará sendo egoísta. E ao mesmo tempo, você tem que se livrar desse apego ao resultado. Vai te ajudar muito. Então o que é que vai acontecer? Aí você pode estar pensando assim,
Bom, mas a partir desse momento eu vou ser muito rejeitado. Eu vou perder minhas amizades, eu vou perder o contato com as pessoas que eu convivo atualmente. É possível que isso aconteça. Não podemos mentir. Mas a verdade é que você vai passar a atrair as pessoas não pelo que você faz por elas, mas por quem você é. Isso é muito mais gratificante, muito mais, digamos assim, vai trazer muito mais felicidade para você, percepção de felicidade. Não quer dizer para você que isso vai ser rápido, tá? Não vai ser rápido. Mas você precisa ter firmeza, você precisa ter insistência. Você precisa persistir, não de forma burra, aprendendo, se reavaliando, refazendo, insistindo, procurando aprender, criar, crescer. Porque o universo, pessoal, na verdade, ele não precisa de mais cópias. E o que a gente mais vê aí são cópias, cópias sempre ligadas, levadas pela, digamos assim, pela aprovação do mundo, pela aprovação das pessoas. Então você realmente precisa conquistar essa autenticidade. Primeiro descobrindo quem você é, o que você quer, qual é o seu propósito no mundo. E a partir daí sim, se colocando e esperando realmente atrair essas pessoas que chegarão próximo a você, ficarão com você, não pelo que você faz por elas, mas por quem você realmente é. E aí dando para o universo não mais uma cópia, mas quem você é. O mundo precisa de você, o universo precisa de você. E eu desejo do fundo do meu coração que você seja essa pessoa única para influenciar a todas as pessoas que convivem com você e que estão ao seu redor. Vamos encerrando por aqui. Dê um like, curta, compartilhe o meu vídeo. Não esqueça, todas as segundas às 9 horas da manhã um vídeo novo. E você pode também fazer perguntas, deixar perguntas aqui para mim que eu vou responder. Um abraço.